Então, aonde surgiu a razão dessa ligação de Francisco aos animais? Numa ocasião, Francisco, já na idade avançada, ele faleceu com 44 anos, que completando a sua jornada física, iniciando, como sempre, uma outra jornada espiritual. E ele, já muito desgastado pela idade, por tantas situações que eles passavam de caminhadas, dormir ao relento, então ele já está até sendo auxiliado pelos companheiros e iam visitar uma cidade chamada cidade de Pádua, na Itália. A cidade de Pádua é onde nasceu Santo Antônio de Pádua, né, o santo casamenteiro. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém, mas lá atrás certamente tem alguém que fez um pedido de casamento para Santo Antônio, né? E era muito comum isso, as pessoas fazerem uma oração pedindo um esposo. Hoje está de uma outra forma, se faz duas orações, né? Uma pedindo para ter o esposo, outra pedindo para devolver o esposo. Mas Francisco de Assis, ele, com essa sua interação de amor, de repente começou a revoar em volta deles um bando de rouxinóis. Ele parou ali numa pedra, sentou com seus companheiros e ele começou a assoviar, interagindo com aqueles pássaros. E daqui a pouco o céu começou a ser tomado de pássaros e mais pássaros, chegaram aos seus pés, pousaram no seu ombro e começou aquela simbiose dele como fosse mais um pássaro. E a cidade de Pádua estava toda preparada para receber a visita de Francisco. E tinha várias pessoas, vários moradores aguardando na periferia. Ao avistarem aquele espetáculo inusitado do céu ser tomado de pássaros, eles se amedrontaram e recuaram. E Francisco, naquele sentimento de amor, como os pássaros fossem seus irmãos, e eles, parece que no seu magnetismo, a sua aura envolvia todos aqueles animaizinhos, aquele espetáculo tão maravilhoso, se aproximaram alguns leprosos. E esses leprosos chegaram aos pés de Francisco e foram curados pela sua força de amor e por mãos visíveis. A gente fica pensando, como que alguém pode entrar nessa corrente do pássaro, de animais? Nós sabemos que todo animal, desde os animais inferiores aos animais em instinto mais avançado, existe, como fosse grafado na sua memória etérea, um comando. Nós sabemos que as aves de arribação, no período que está chegando o inverno no hemisfério norte, eles vão para local, migram para outro local para se alimentarem. Então não precisa, vamos dizer assim, nada, aquilo já está grafado nele, no seu perispírito fragmentado, é como se fosse um clique que ele sabe exatamente o momento. É que entidades protetoras dos animais comandam, né, essas ações. Existem espíritos no mundo espiritual que eles protegem a natureza. Então esses animais, é como existisse junto a esses espíritos um controle remoto, uma coisa que fica grafada na sua condição de instinto. E Francisco de Assis entra nessa faixa. Ele, assobiando com os animais, é como ele tivesse não uma expressão de canto, uma expressão de amor, de sentimento. Ele conseguia se interagir nessa faixa. E os animais sentiam, ele sentia a sua áurea. Então, como os animais, essas avezinhas, sentissem nele um protetor, como nós, quando criança, sentíamos necessidade de ficar aos braços dos nossos pais. Então, esses animais sentiam no Francisco um verdadeiro pai, porque a sua aura os envolvia com aquela coisa que eles entendiam como uma força de proteção, de segurança, confiança. E já adiante, Francisco de Assis
junto com seus companheiros, que eram chamados frades menores. Por que frades menores? Eles não tiveram escola eclesiástica, não passaram por nenhum monastério, não eram religiosos de formação, era religioso no sentido de fazer religião a exemplificação do amor. Porque normalmente quando a gente pensa assim religioso, a gente pensa aquela pessoa que fica orando o tempo todo. Não é esse o sentido que tinham os frades menores. A religião para eles é a exemplificação do amor. Então eles não viviam às expensas das pessoas. Onde eles chegavam, eles para se hospedar, para se alimentar, eles praticavam o trabalho, trocavam o trabalho de tudo que recebiam. Então, na verdadeira religiosidade deles, era esse amor exemplificado. Eles curavam as pessoas, visitavam os doentes, eles auxiliavam em obras que precisavam ser feitas. Então, era esse tipo de obras, a verdadeira religião da qual devemos adotar. Não é a religião de ficarmos em oração e mais oração e esquecemos do próximo. Então, o Francisco de Assis, ele com seus companheiros, eles se aproximaram de um rio. E ali no rio, eles saciando a sua sede, brincando, como era uma prática deles, a alegria. E um pescador mais adiante, vendo aqueles homens alegres, risonhos, sublimados daquela exemplificação de amor, cantando, ele tinha acabado de pegar um peixe enorme, então ofereceu aos frades para que eles usassem como alimento. Francisco de Assis pegou o peixe em suas mãos, ainda balançando vivo no ar. Ele recusou aquilo, pegou o peixe, como falasse para ele: meu irmão, meu amigo, eu vou te devolver a vida. Te agradeço por você e seus companheiros alimentarem os homens, mas eu não quero a sua vida para alimentar, vou te devolver e falar para todos os outros seus companheiros como nós os amamos. E aquele peixe, como ele tivesse esse sentido, né, de entender, não as palavras, mas os sentimentos. E, passado alguns minutos, registrado, né, pelo Frei Leão, um biógrafo e companheiro de Francisco, aquele rio ficou salpicado de peixe. Aqueles animais, né, com um instinto muito rudimentar, mas ele sentiu exatamente isso. É como aquele clique que despertasse nele essa proteção. E até esses dias eu estava caminhando, como que o animal teme o homem. Eu passando na praia vi um pequeno calango e ele disparou logo debaixo da vegetação. Mas o Francisco, ele tinha esse poder de magnetizar os animais pelo seu amor. Sua aura eles envolviam. Ele sentia aconchegado, algo como fosse uma mudança em todo o seu comportamento. Ele sentiu aquele realmente homem protetor. É como ele sentisse em Francisco como fosse um pai da sua espécie, né? Como eles voltassem àquele período de alevinos que ficavam girando em cima do peixe cria ali, se envolvendo naquele sentido de proteção, de abrigo. Certa ocasião, na vila de Rubio, na Itália, ali na região alpina da Itália, Francisco, com seus companheiros, que eles faziam essas andanças, né, praticando o amor, auxiliando nas obras que eram necessárias, ele foi procurado por uns camponeses. E chegaram para Francisco e falaram: Francisco, nós não sabemos mais o que fazer. Há um lobo feroz que se desgarrou da alcateia e está atacando todo mundo. Ninguém tem mais paz, nós não podemos sair para os campos para lavrar, ficamos presos nos nossos lares, porque esse lobo vem rondando e atacando os animais e as pessoas. Francisco, naquele momento, ele teve um canal mediúnico com Cristo. E chegou as palavras à sua mente: vá, Francisco, converse com o irmão lobo. Francisco foi subindo
aquela escarpa rochosa daquela região alpina, e mais adiante ele viu uma gruta e estava aquele animal. Ele se aproximou do lobo, verificou que o lobo tinha um ferimento, suas mãos abençoaram, curaram aquilo do animal, e o animal sentiu-se como uma proteção, como no seu sentido de instinto, acabasse qualquer violência, como nele criasse um sentimento de um instinto de amor. Não existia, alterou totalmente a capacidade daquele animal. É como ele passasse, a partir daquele momento, aquela sua áurea, harmonizasse em todo o seu instinto de animal, um outro ser. E ele se aconchegou a Francisco, e Francisco veio caminhando com ele para a pequena vila. E quando as pessoas viram aquele enorme animal, acompanhado de Francisco chegando à cidade, foi uma correria, todos com medo. Aí daqui a pouco Francisco, não, ele agora é um animal dócil, eu só quero que vocês prometam que vão alimentá-lo. E daqui a pouco as crianças subiam no dorso do lobo, puxavam o seu rabo, ele ficou um animal adocicado no seu sentimento, que ele não tinha mais reação nenhuma, a não ser aquela paz, algo forte que ficou nele. E passados alguns anos, aquele animal já doente, nos momentos que antecederam o seu falecimento, alguém viu brilhar na retina daquele animal a imagem de Francisco. Uma ocasião, em Assis, Francisco, ele inadvertidamente, ele correu e se feriu numa roseira. Estava um período de inverno, a rosa não tinha nenhumas flores. E no outro dia, essa rosa desabraçou flores belíssimas, exatamente naquele ponto que feriu Francisco. Nos demais partes da rosa continuou seco, da forma que o clima hostil estava. Naquela parte onde feriu Francisco, brotou aquelas belíssimas rosas. É como também a sua aura criasse naquela planta uma ação no seu metabolismo de sentimento tão nobre da expansão do seu amor, de tudo que ele vivia, de tudo que ele falava, de tudo que ele pensava e cultivava, que impactou nela uma energia que alterou e ela acabou florindo, flores belíssimas. Esse homem realmente é um homem notável, um sentimento que não há como descrever. Uma ocasião, Francisco, da sua viagem que ele fez ao Oriente, porque Francisco, como eu falei no início, ele veio num período muito difícil que a Idade Média atravessava, que era o curso das cruzadas. As pessoas, elas achavam que era um ato de amor e de respeito ao Cristo, incentivar os seus filhos para ir para a guerra. Eles achavam que aquilo ali é como algo que ficasse santificado. Um pai queria, obrigava e achava aquilo como ele estivesse cometendo um ato santo de que incentivar o seu filho a ir para a guerra. Ele era cruzado e fez várias incursões, não é? Tiveram várias cruzadas ao Oriente Médio na guerra com os muçulmanos. E Francisco, ele chegou a procurar o sultão Elcano, e nessa viagem, sem sucesso, mas de qualquer modo ele fez o que ele deveria fazer, e nessa viagem ao Oriente, pela situação do sol causticante, ele veio com uma grande inflamação na vista, e aquilo o incomodava. O tratamento que se tinha para essa situação era um ferro em brasa colocado próximo à vista. A maioria das vezes cegava a pessoa. Francisco de Assis submeteu a esse
esse tratamento, quando o orador pegou essa brasa quente para chegar próximo aos seus olhos, para debelar aquela infecção que certamente ia cegar, ele fala com fogo: irmão fogo, eu quero que você me trate, mas que não prejudique a minha vista. E de repente viram naquela imagem do fogo como figuras energéticas se movimentando, como ela se comunicasse com Francisco, como ela ficasse sensível àquilo. Exatamente o que aconteceu. Ele foi curado da vista, não ocorreu nada demais. Como alguém consegue se envolver com o próprio fogo? Vocês imaginam, o fogo é um elemento energético de princípio, né? Nós temos os elementos: a água, o ar, a terra e o fogo. Todo o nosso mundo que estamos aqui, toda a constelação, ela começou no princípio elementar. Então, nesse princípio elementar está envolvido energias. E nós sabemos que todos esses elementos, ele tem as moléculas, os seus núcleos, os átomos, que na verdade não é só questão química. Ali há um circuito energético que mantém aquela coesão molecular, que se identifica o que é água, o que são os elementos. Então Francisco, ele conseguia entrar nessa energia do fluido cósmico universal, a energia de criação, a energia da vida, a energia que deu a vida nos mares, através de um organismo unicelular. Então aqueles elementos energéticos do fogo, ele conseguia se interagir. É como aqueles elementos se sentissem abençoados por ele e retribuísse aquilo em amor, ele entrando nas condições dos próprios elementos. E ali visualizar aqueles elementos correspondesse àquelas palavras, ou melhor, aquele sentimento de amor do Francisco. Até nos elementos ele conseguia manipular através do seu amor. O Francisco, ele tinha um doce sentido. Um doce sentido. O seu amor, um amor puro, um doce sentido. Nós vamos passar um filme. O Francisco de Assis, ele era um homem de estatura mediana, com cabelos lisos, caídos na testa. Ele tinha os olhos dos cabelos castanhos e tinha um magnetismo que todos que se aproximavam dele sentiam. Ele, quando era jovem, cantava nas ruas de Assis, na serenata de Assis. Imaginam como que a jovem lá ficava encantada quando Francisco chegava junto com seus companheiros, fazendo a serenata noturna, com a sua voz belíssima, né? Ele, inclusive, podemos passar, povereiro quer dizer pobrezinho de Assis. Tá? Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim.
fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Esse vídeo foi editado por um amigo chamado Carlos Preza. Quero agradecer ele por montar, homenageando Francisco. Francisco de Assis, quando era jovem, na sua infância, ele perguntou à sua mãe, porque ele era filho de um comerciante abastado, chamado Pietro de Bernardone. E ele perguntou à sua mãe a razão do seu pai ser tão rico. Ele não entendia isso direito. A mãe falou para ele, para que ele respeitasse as pessoas que fossem diferentes a ele, para ele respeitar as convicções alheias. E aquilo ali já foi uma lição para ele. Uma ocasião ele visitou as propriedades do seu pai e verificou ali a situação tão dramática dos empregados, de verdadeira escravidão, passando privação de toda a natureza, e aquilo ali o chocou muito. E ele ainda bem jovem, quando ele chegou na sua casa luxuosa, na mansão dos Bernardones, ele não conseguiu deitar no seu leito, ele deitou no chão. E no outro dia, num riacho que passava no fundo da propriedade luxuosa, ele ficou ali em meditação e oração, e lhe veio uma voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele então decidiu ir para as ruas de Assis e sabia que existia uma igreja chamada São Damião, que estava em ruínas. Então ele resolveu começar a obra da qual Cristo lhe delegou, a reformar a igreja de São Damião. Então ele começou a fazer pedidos a um, a outro, nos passaram a glória, mas acharam estranho aquele jovem de uma das famílias mais abastadas de Assis, conhecido praticamente em toda a Itália, e pedindo nas ruas. Logo o seu pai tomou conhecimento. O seu pai foi ao seu encalço e advertiu Francisco: eu não vou admitir de forma nenhuma que você desperdice minha riqueza com essas coisas religiosas, não admito. Aí começou a advertir Francisco, e Francisco vai, tira toda a sua roupa e entrega ao pai, como ele dissesse: eu não preciso de bem material nenhum. Ele já tinha os bens espirituais sobrando. Logo lhe deram uma roupa e ele começou a sua missão, não retornou mais ao lar. O lar dele seria a própria, vamos dizer, vida. E o seu pai não se deu por satisfeito.
ele depois, no outro dia, ele mandou um serviçal raptar Francisco, colocar ele num saco amarrado, com um saco de batata, só com o rosto para o lado de fora, colocou ele, jogou ele no porão da sua casa e interrogou Francisco, dizendo: não vou admitir de forma nenhuma que você faça isso, ficar como um mendigo na rua, não aceito você como meu filho. E chegou um ponto de agredir Francisco, esbofetear, e Francisco, diferente de qualquer um de nós, naquele momento, ele teve um grande amor pelo pai. É como o Sândalo, quando um lenhador bate o machado e o machado fica perfumado pelo perfume do Sândalo, impregnado do seu perfume. O Francisco irradiou mais amor ainda para o pai. E ali ele ficou 3 dias naquele chão frio, sem alimento, sem água, sem nada, mas entrou numa profunda meditação. Até que sua mãe, contrariando as ordens do pai, que poderia levá-la à morte, ela foi lá, desatou os nós de Francisco, falou: posso morrer, aconteça o que quiser, mas estou dando liberdade. Francisco abraçou a mãe, a qual ele amava muito, e foi de novo para a sua missão. Iniciou com alguns seguidores, companheiros, e denominou o primeiro núcleo de trabalho Rancho de Luz. Uma ocasião, numa localidade chamada Rivo Torto, existia um leprosário, e 2 companheiros de Francisco, chamados Frei Paulo e Frei Catini, foram visitar esse local. Vocês imaginam que era um leprosário na Idade Média, e ali tinha um leproso chamado Taline, que ele começou a blasfemar quando os 2 freios falaram: nós viemos aqui trazer as bênçãos de Francisco. Aí ele: não quero saber nada de Francisco, e começou a falar impropérios, gritando, e começou a ocorrer um desequilíbrio em todo aquele ambiente. Os outros doentes começaram também a ficar nervosos, aquele homem gritando, xingando, revoltado, que ele não admitia, ele achava uma injustiça de Deus, ele estava sofrendo, ainda mais trazendo umas bênçãos desse pai Francisco. Aqueles homens, sem saber o que fazer, pegaram aquele homem em frangalhos, colocaram nos seus ombros e foram até um acampamento próximo onde estava Francisco. E ali, chegando onde estava Francisco, deixaram ele aos seus pés. O Francisco, ao ver aquele homem em tal estado de desgaste físico, naquela condição de chaga pustulenta, ele iniciou uma recriminação aos 2 homens por terem trazido ali, 2 companheiros. Nessa hora, ele olhou o homem em sofrimento, e o homem naquele momento ficou assim extasiado, e Francisco teve uma misericórdia por ele, e naquele momento ele começou a beijar a chaga do Taline, e a chaga foi se fechando, ele se curou. Então deram uma roupa de franciscano, ele saiu pulando de alegria e se incorporou ao grupo de trabalho. Mas ele sentia dentro de si muita raiva, muito ódio, muito sentimento negativo, como fosse uma febre dentro dele, que ele não sabia controlar. Um dia ele sentou embaixo de uma árvore, se encostou no seu tronco, fez uma oração a Deus. Falou: Deus, se fosse possível restituir em mim as minhas chagas, porque eu me sinto em condição de viver um corpo saudável. Existe muito ainda febre em mim, muito sentimento negativo, e as chagas foram aparecendo, e ele voltou para o leprosário feliz, entusiasmando aquelas pessoas que sofriam, com a saúde espiritual curada e a saúde física novamente doentia.
E ali ele morreu feliz, sendo um seguidor de Francisco. Francisco, na ocasião, com 11 companheiros, eles resolveram procurar o Papa Inocêncio III. Francisco achou que alguém deveria falar ao líder religioso da igreja para que interrompesse as cruzadas. Já estava determinado o início da quinta cruzada. E Francisco, com seus companheiros, que mais pareciam um mendigo para as andanças, para as dificuldades que eles tinham, muitas vezes caminhando a pé, lá no Vaticano, na escadaria do Vaticano, tentando falar com o Papa. Os assessores do Papa, quando deram essa notícia a ele, que tinha um bando de mendigos lá querendo falar com ele, com um líder chamado Francisco, eles recusaram. E Francisco ali ficou vários dias, até que ele desistiu. Falou, não, mas como? Não tem como falar com o Papa. Foram retornando para Assis. Quando o Papa teve uma visão, teve uma voz falando, fale com Francisco. E o Papa identificou como fosse um aviso do Cristo. E os seus assessores foram, procuraram até que acharam e trouxeram Francisco. Francisco, quando chegou junto ao Papa Inocêncio III, o Papa entrou num processo de grande remorso. Ele falou para Francisco que entendia que as cruzadas agora estavam perdidas, com morte de jovens, deixando famílias viúvas, deixando pessoas com verdadeira penúria, e que ele sentia que ficou descontrolada. Aí o Papa chegou para o Francisco e falou: Francisco, eu sei que você é um enviado do Cristo, eu quero te entregar o comando das cruzadas. Aí Francisco ficou assim, surpreso, sem saber o que falar, indignado. Falou: como uma guerra? Onde está no Evangelho que se fala sobre fazer a guerra? Jesus foi só amor, onde está isso? Aí o Papa começa a entrar no remorso, começa a chorar. Aí vem uma voz para Francisco e diz assim: Francisco, tenha pena deste homem, ele sofre. E ele faz a oração que todos nós conhecemos, a oração de São Francisco. Entendam que essa oração Francisco fez para esse Papa, na verdade fez para todos nós, né? Naquele momento. E vamos cantar essa música, se possível assim, de olhos fechados, para sentir a energia, né, dos franciscanos, da falange Francisco, certamente estão aqui conosco. Sentimos a falange de Francisco aqui junto a todos nós, né? Pensamos no sentimento de amor com o qual ele passou para todos nós. Senhor, vamos cantar juntos. Em uma ocasião, Francisco de Assis, com 24 anos, ele foi convidado a fazer uma preleção numa igreja chamada São Rufino, em Assis. E ali, uma noite especial, onde existiam os achortes, né? Aquela madeira com fogo crepitando, iluminando aquela igreja, ele estava muito inspirado. E ali na plateia tinha uma jovem de 17 anos, da família Porfetucci, uma família abastada também de Assis, que ficou impressionada com a preleção, e em um momento os olhos de Francisco cruzaram com os olhos dela, e houve um campo energético, como ele sentisse assim parais celestiais
como existisse entre eles um amor profundo. E aqueles momentos que pareceram um século, é como tudo parasse e só existisse o irmão Sol e a irmã Lua. É como eles vissem um no outro a recordação de convivências no que se perderam no século. E ao terminar a preleção, Francisco foi abraçado, recebeu muitos efusivos cumprimentos, e Clara de Assis saiu correndo para sua casa e se jogou no leito de sua cama e entrou em choro compulsivo. Nela ela sentia como um remorso, porque ela sentia um amor por um homem que era declarado santo. Então ela se sentia como tivesse o seu sentimento estivesse sendo ofendido, o seu sentimento puro no coração, por ela ter um sentimento de homem, de mulher para homem. E passado alguns dias, Francisco estava caminhando num vale em Assis e escutou passos leves atrás de si. De repente ele sentiu uma mão leve no seu ombro e se virou-se. Era Clara. Ele pensou: está seguindo minhas pegadas? E conversou com Clara que ele sabia que existia entre eles um amor profundo, mas ele não tinha condição de exercer um papel com ela de um lar, que a sua missão era com Cristo. Que muitos homens o seguiam, mas também tinham mulheres que queriam participar do grupo dos franciscanos, e pediu a Clara que ela pudesse dirigir as mulheres. Ela falou que ela não sentia a altura disso, mas que se tivesse o apoio dele, e ela sentiu também que aquilo era um chamado de Cristo. E a Clara de Assis, ela tinha os cabelos escorridos até os ombros, um olhar meio, e foi uma grande parceira de Francisco. Ela fundou a Ordem das Clarissas. Ela tinha sido prometida a um casamento com um homem rico da região, mas ela recusou tudo, abandonou o seu lar e passou a ser uma benemérita do Cristo. Clara está seguindo minhas pegadas. Pegadas profundas. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo, alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Assis,
4 de outubro de 1226. Agora vá, Francisco, e não olhe para trás. Toda a vida é uma história. Nós escrevemos no tempo, temos feito no próprio tempo. Há histórias que são nossas, outras falam de dores, muito bem menos complicadas, as poucas que falam de amores. Há histórias que são nuances, onde aparecem paixões escaldantes, que o vendaval das próprias forças arrastam sentimentos frágeis, que tão simples são soterrados pelo tempo. Há histórias complicadas, onde aparecem atitudes impensadas, que somente no tempo poderão ser consertadas. Das histórias que falam de dores, segue a criatura aflita. Como dói a dor no corpo quando crucifica o que o espírito desfruta. Mas nas histórias de amor não há dor nem sofrimento, porque quem ama de verdade há muito tempo encontrou a chave da felicidade. Felicidade, com certeza, é amar toda a humanidade. Francisco foi a sublime história de amor, pois ele amou além do tempo, além da vida, além do entendimento. Das histórias que são nossas, bom seria de quando em vez revisarmos a página escrita em erros. Muito útil seríamos se fosse roteiro para os amigos, cartilha para os filhos. E quem sabe um dia, a exemplo do próprio Francisco, vamos história de amor criar.